Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Eu faço para você a seguinte pergunta: existem coisas na sua vida que, humanamente falando, é impossível de acontecer? Você sabia que isso pode sim acontecer na sua vida? Se você quer saber, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. E siga também o canal Guardei a Fé nas redes sociais. Em vários relatos bíblicos, nós encontramos passagens bíblicas onde mostram a grandeza de Deus, onde mostra o quanto Deus é poderoso para poder fazer impossíveis na vida das pessoas. Já falamos aqui no canal a respeito de Lázaro, que já era morto de 4 dias e Jesus o ressuscitou. Ou seja, segundo a irmã de Lázaro, ele já cheirava mal, ele já estava podre, mas mesmo em meio a essa dificuldade de trazê-lo à vida, Deus fez isso acontecer por meio do Senhor Jesus. Também já falamos aqui no canal a respeito de Abraão, que já era avançado em dias, tanto ele quanto a sua mulher, mas havia dentro de Abraão um desejo de ter um filho com a sua esposa, porque ele já tinha um filho, mas com a sua serva. Havia dentro dele esse desejo de ter esse filho com a sua esposa legítima, só que além de Sara já ser avançado em dias, ela também era estéril. Havia essa dificuldade. Havia esse empecilho, mas nós temos um Deus que tudo pode. Deus, ele não se limita. Para os seres humanos existem limites. Para Deus não há limites. E com base nessa crença, a crença que havia dentro de Abraão, Deus fez o milagre acontecer. Por isso, não fique olhando para os seus problemas como se eles fossem algo impossível de serem solucionados. Não olhe para uma situação e comece a alimentar dentro de você que não há mais esperança. Porque há esperança sim. As pessoas usam muito uma frase que diz que enquanto há vida, há esperança. E realmente é isso. Enquanto você está vivo, há esperança para você. Não importa o quanto você já está lutando para buscar essa solução. Quem sabe o seu dia hoje não foi bom. Talvez foi mais um dia para poder fazer a sua autoestima ficar baixa. Por isso, não olhe para esse problema como algo difícil de ser solucionado, mas olhe para Deus, que tem toda a solução para qualquer problema que possamos enfrentar nessa vida. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Preste muita atenção nesse detalhe. O escritor do livro faz questão de mostrar o seguinte, que ambos eram justos diante de Deus. Os dois eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Preste muita atenção. Se esse casal, eles vivessem numa vida errada, vivessem no pecado, estivessem vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, seria normal o sonho deles não se realizar, seria normal esse milagre que eles queriam que acontecesse não se realizar. Porque como que você quer que Deus faça algo por você se você não o agrada? Então não há o que reclamar. A pessoa que vive numa vida toda errada, a pessoa que vive numa vida de pecado, ela não pode reclamar de Deus porque Deus não muda a vida dela. Porque como que Deus pode ajudá-la se nem ela vive com uma vida dentro da vontade de Deus? Então, esse casal vivia bem. A Bíblia detalha isso. Eles eram justos e viviam uma vida irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos. Eram pessoas, espiritualmente falando, perfeitas. Todo ser humano tem as suas falhas, mas o caráter deles, a conduta deles diante de Deus era perfeita. Aí continuando diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril.
sendo eles avançados em dias. Olha o detalhe, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Por que esse detalhe? Todo casal, não vou dizer todos, mas a maioria dos casais, querem ter um filho. Uns querem ter um casal, outros apenas um filho já está de bom tamanho. Outros querem ter mais, porque o filho dá aquela sensação de uma família completa. Porque por mais que o casal viva bem apenas os dois, chega uma hora que dentro da casa parece que está faltando mais alguma coisa. E geralmente um filho traz esse complemento, essa alegria para o casal. Por isso, na sua maioria, os casais querem filhos. E não era diferente. Para a Bíblia detalhar que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, havia dentre eles essa vontade. Mas isso não acontecia porque havia esse empecilho da parte de Isabel. Ela era estéril. Só que, além dela ser estéril, os dois já eram avançados em dias. Lembra de Abraão e Sara, que também eram avançados em dias? Mas mesmo assim, Deus fez o impossível acontecer. Será que por mais que você viva numa situação impossível, numa situação que aos seus olhos não tem jeito, será que para o seu caso realmente não tem jeito? Será que Deus só era poderoso no passado? Será que o tempo passou e Deus ficou fraco? Não, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não. Deus continua sendo o mesmo e será assim para sempre. Só que Ele procura em nós uma crença. Ele procura dentro de nós uma determinação. Eu não posso deixar os problemas exteriores mudar o meu interior. Eu não posso deixar aquilo que eu vejo que seja impossível de se resolver mudar o meu interior. Porque aquele que é de Deus, ele não olha com os olhos carnais. Ele olha com os olhos da fé. E o que é fé? Fé é uma certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. A pessoa não vê uma saída, ela não sabe como vai acontecer, mas ela crê. Ela luta em prol disso, ela faz a sua parte porque ela crê que em algum momento da vida dela, Deus vai fazer esse milagre. Fez com Abraão, também fez na vida de Isabel e do profeta Zacarias e fará na sua vida. Continuando, diz o seguinte, no versículo 8: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderando-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O altar do incenso, quando era apresentado ali o incenso e a fumaça subia, simbolizava as orações dos santos, as orações das pessoas subindo a Deus. Então, quando Zacarias ele entrou no santuário, ele queimou o incenso e fez a sua oração a Deus, o anjo, ao aparecer para Zacarias, disse: olha, a tua oração foi ouvida. Então, isso nos faz entender que o pedido que Zacarias fez dentro do santuário foi justamente esse, que ele pudesse ser pai, que a mulher dele pudesse ser mãe. E por isso o anjo de imediato disse: a tua oração foi ouvida, e tua mulher Isabel dará à luz um filho. O anjo foi objetivo. Então isso prova que o pedido de Zacarias foi exatamente esse, que ele pudesse ser pai, que a mulher dele pudesse ser mãe, pudesse dar à luz um filho. E Deus atendeu a oração dele. Lá no versículo 14 ele diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Esse filho foi João Batista. Mas olha o que o anjo disse: em ti haverá prazer e alegria. Essa é a vontade de Deus, minha irmã, meu irmão, meu amigo, que na nossa vida possamos ter prazer e alegria. É como se ele falasse para Zacarias o seguinte: olha, eu sei que durante todo esse tempo você não teve uma alegria completa, você não teve um prazer
completo na sua vida. Mas agora sim você vai ter. Você vai ter prazer, você vai ter alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ou seja, todos aqueles que te conhecem, todos aqueles que te admiram, todos aqueles que sabem que a sua mulher é estéril, que vocês não têm filho, eles vão se alegrar com esse nascimento. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, pega essa palavra para a sua vida. Em ti haverá prazer e alegria. É isso que a nossa crença dentro de nós ela faz acontecer. Não importa o quão difícil seja a situação, não fique preocupado, não fique desesperado. Apresente-se diante de Deus, persista nas suas orações. Seja uma pessoa determinada e insista naquilo que você deseja, porque no momento certo, na hora certa, esse prazer, essa alegria, ela também vai estar na sua vida. Deus realizando os seus sonhos, Deus realizando os seus desejos, porque essa é a vontade dele. Em Salmos 37, versículo 3 e 4, diz o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Por isso, confie em Deus. Faça o bem. Fazer o bem é você viver numa vida reta diante de Deus. É você andar nos caminhos dele. Tem gente que fica com raiva de Deus e começa a pecar e fazer tudo que ela não fez durante muito tempo. Ela começa a errar com Deus como se isso fosse ferir Deus em alguma coisa. A única pessoa que está se prejudicando quando peca é a própria pessoa. No versículo 3 diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o segredo. Zacarias e Isabel, por mais que não tivessem filhos, eles não se abateram com isso, eles não pecaram contra Deus, eles não se rebelaram contra Deus. Pelo contrário, agradaram a Deus todos os dias. E Deus realizou o desejo do coração deles. É isso que vai acontecer na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Por isso, temos que crer todos os dias que o nosso Deus, na hora certa, fará o milagre acontecer. Até porque Deus não esqueceu das suas orações e Ele vai lhe dar prazer e alegria. Que essa mensagem abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que se hoje as coisas não deram certo para você, levante a cabeça, porque as coisas vão dar certo. Permaneça firme na sua fé e em recompensa por essa sua fidelidade a Deus, Ele lhe dará prazer e alegria. Deus abençoe, receba essa palavra de Deus na sua vida. Até o próximo vídeo.